Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 22 de junho de 2025, estamos iniciando mais um culto. Volto a lembrar que nós estamos realizando o culto pela YouTube, Ministério Batista Apóstolo Toque do Chofar. Lá ali tem 3 canais, todos 3 têm o mesmo endereço, esse endereço. O que realiza o culto, eu coloco Toque Chofar Culto. Falo a respeito da volta de Jesus e coloco os cultos. Os outros 2 só mensagens a respeito da volta de Jesus. Tem várias mensagens, tem 14 mensagens sobre a volta de Jesus. E este canal é o canal culto. Estamos fazendo um experimento para poder ver se iremos continuar. Estamos sem o celular, meu celular danificou, enquanto isso estamos fazendo gravação. Por estar fazendo gravação, estou podendo fazer esse teste no YouTube, que quando faz o culto online, o YouTube exige um número X de inscritos. E no Facebook é Apóstolo Carlos Ferreira. Amém? Vamos iniciar. Deus e Pai, coloca a minha, Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Sim, Senhor. Peço que o Senhor leve cativo todo o nosso pensamento e obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar, e também para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que Tu me deste dos altos céus, faz cair por terra toda interferência das trevas, dos homens, toda tentativa de interferência das trevas, dos homens, de impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto, e deste culto chegar a quem o Senhor quer que chegue, em nome de Jesus. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos estar orando. Faça tua petição em pensamento, que o Senhor contempla. Deus e Pai, coloque os pedidos de oração que estão aqui, ó Deus, na minha mão direita. Coloque o pedido de oração que está aqui dentro dessa caixinha, que ainda não foi respondido. Coloque os pedidos de oração que está sendo realizado agora por essa que está assistindo, ouvindo. E eu lhe peço, ó Deus, opera, age, move, Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Existem algumas mensagens que Deus coloca no meu coração para eu trazer, que eu crio uma certa resistência, eu procuro avaliar para poder ver se é Deus mesmo, ou se é o meu comodismo, se é a minha pessoa. E confesso que essa que estou trazendo hoje, eu também fiz a mesma coisa. Tive uma certa resistência.
por se tratar de temas do qual já passamos por eles, e já passamos não apenas uma vez, duas vezes, apesar de que a abordagem sempre é diferente. Mesmo se a abordagem fosse a mesma, de repente Deus pode estar querendo levar para uma pessoa que não assistiu e nem vai assistir os vídeos anteriores ali no histórico. Mas a abordagem sempre não é a mesma, é diferente. E nesse caso aqui com a abordagem diferente. Então assim, eu procuro não fazer o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Deus permitindo, nós iremos estar completando este ano 10 anos de congregação e tem sido feito assim. Eu não vou trazer o que eu quero, eu não vou ouvir o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. O tema de hoje é proteção, mesmo que não pareça. Nós vamos abordar algumas passagens aqui conhecidas, mas para a gente olhar essa questão da proteção de Deus. Muitas das vezes Deus realiza alguma coisa na sua vida e as pessoas falam assim, Deus é mau. Então as pessoas perguntam, por que o Senhor fez isso? Outras pessoas falam assim, mas isso aí é amor de Deus? Deus está me amando mesmo fazendo isso? A gente não entende. Quando uma criança ela está para colocar a mão dentro de uma tomada, o pai não pode chegar amorosamente, devagar, e conversar com a criança o porquê que não pode colocar a mão dentro daquela tomada. O pai tem que bradar. O pai tem que dar um brado tão grande que vai assustar aquela criança não vai colocar a mão dentro daquela tomada. Muitas das vezes, o não de um pai, a criança não entende, pede explicação, o pai não vai explicar, muitas vezes não precisa explicar, ou não consegue explicar por causa do raciocínio daquela criança, ou daquele jovem, não conseguir entender a dimensão. Mas por mais que pareça estranho, aquele pai está fazendo aquilo para poder proteger aquele jovem, para poder proteger aquele adolescente, para proteger aquela criança. Com Deus é assim. Se a gente perguntar a Deus, Ele responde, se Ele quiser responder. Ele não tem obrigação de responder todas as coisas. Apesar de que Ele sempre responde, mais dia menos dias. Pode demorar anos, mas vai te responder. E é que nós começamos com o nosso Pai Celeste. A proteção de Deus sobre a nossa vida. Vamos aqui um exemplo em Gênesis, capítulo 3, versículo 22 e 24. Logo após Adão e Eva terem pecado, Deus foi se sentir na obrigação de tomar uma medida enérgica, uma medida drástica. Diz o seguinte: então diz o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocando querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ficou ali um anjo e ficou uma espada. Aí você fala assim, o que isso aqui significa o amor de Deus? Aqui você percebe de uma maneira bem grosseira que Deus irou com o homem e não viu que o homem era digno e expulsou o homem do jardim do Éden. A maioria dos pregadores falam assim, Deus expulsou o homem do jardim do Éden porque ele pecou. Deus não ficou irado com o homem.
Deus não ficou indignado com o homem. Por quê? Porque tanto Adão quanto mulher, quanto a Eva, foram obra-prima de Deus. Deus não fica surpreendido. Oh, como que não? Quando ele colocou aquela árvore do conhecimento ali e falou para eles não tocar, Deus estava experimentando o homem, experimentando a mulher. Mas ele sabia da possibilidade. Ninguém vai surpreender Deus. Se ninguém vai surpreender Deus, ninguém vai conseguir, de maneira alguma, impedir os desígnios de Deus. Aqui não fala sobre uma punição, porque Deus ficou rancoroso com o homem. Aqui não fala uma punição porque o homem merecia, não. Fala bem claro no final. Para guardar o caminho da árvore da vida. Olha aqui como é que ele fala bem claro. Coloquemos no 22. Para que não, e também não tome da árvore da vida, e a coma e vive eternamente. Aí eu te pergunto, não era da vontade de Deus do homem viver eternamente? Não era da vontade de Deus do homem comer da árvore da vida? Tudo a seu tempo. Como eu disse, um pai repreende uma criança, repreende um jovem, um adolescente, ele não entende, porque ainda não é tempo. Mas tem certas coisas que vai ser feita a seu tempo. O casamento a seu tempo, o sexo ao seu tempo, e tudo assim. A mesma coisa que o comer da árvore da eternidade iria ser a seu tempo. Mas uma coisa é certa, o homem não poderia jamais comer da árvore da vida nessa condição pecaminosa. Nessa condição de conhecedor do bem e do mal, que você conhecer o bem e do mal mostra a sua condição pecaminosa, o homem não poderia. Senão o homem iria viver o quê? Eternamente sem Deus. Porque ele iria viver eternamente competindo com Deus. Eu sou conhecedor do bem e do mal. Vou competir com Deus. Como ali ao construir a Torre de Babel, queriam competir com Deus. Então, se você for analisar essencialmente aqui falando, ao expulsar o homem e a mulher do Éden, ele estava protegendo o homem e a mulher. Se Adão e Eva nessa condição morressem, eles iam morrer eternamente na condição de quê? Pecaminosa. Deus iria criar um plano para que através desse plano trouxesse o homem de novo ao Éden, livre desse problema, deste pecado, que foi o que? Através de Jesus. Demorou muito tempo para consertar este erro. Aí sim, através de Jesus, o homem e a mulher podem comer o quê? Da árvore da vida, da eternidade com Deus. Essa árvore iria ser comida, mas não podia ser dessa maneira. Deus teria que trabalhar na pessoa para a pessoa estar pronta para receber essa árvore. Uma proteção de Deus, mesmo que não pareça. Uma outra proteção de Deus que a gente já viu aqui também está em Gênesis, capítulo 50. Aquela injustiça feita com José. Você olha assim, você fala assim, puxa, meu Deus, foi muito injusto. Quantas e quantas vezes que José clamou a Deus? Quantas e quantas vezes? Quando você vê o trato, a maneira dos irmãos com José, dá nojo. Você não consegue ver a mão de Deus numa coisa dessa, não. Como que você pode achar que está tendo uma proteção aqui, sendo que foi tão injusto? Mas o próprio José, que foi o que sofreu a injustiça, que sofreu na pele, falou, Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20. José falou para os irmãos, depois que Jacó morreu, respondeu-lhe José, não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve vivo muita gente em vida.
Tem certas coisas que Deus faz com a gente não consegue entender. Mas na verdade Ele está querendo ali trazer uma proteção. O próprio José não entendia, só vai entender depois. E depois que José entendeu, José vem confortar os irmãos que afrontaram ele. Fique tranquilo, eu não fiz bem a vocês, não é porque meu pai estava vivo, não. Eu fiz bem a vocês porque vocês são meus irmãos e eu entendo o propósito de Deus nisso. Mesmo com meu pai morrendo, eu vou continuar tratando vocês bem, por quê? Porque é a vontade de Deus. Deus levantou José como um protetor de uma maneira tão estranha, mas era proteção. Um outro também está aqui, Êxodo. Êxodo capítulo 13. Você vai ver uma proteção de Deus de uma maneira tão estranha. Deus agindo assim de uma forma tão... Você fala, mas por que Deus fez isso? Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao 18, quando o povo sai do Egito, antes deles atravessar o Mar Vermelho, diz o seguinte no 17: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do exército. Como é que fala no 18 seu, Endia? Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto no Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Se eu também falar regimentado, o meu fala sobre como pronto para a guerra. Olha para vocês verem aqui algo estranho. Existia um caminho muito mais perto para poder chegar ali na Terra Prometida. Existia um caminho do Egito até a Terra Prometida, mais perto e sem um obstáculo do mar. Deus faz o pessoal ir do lado do mar. Primeiro ele ia fazer um sinal miraculoso, um sinal tremendo através do mar, fazendo o mar se abrir. Esse é outros 500, nós falamos uns cultos atrás, sobre a importância que Deus fez para mostrar que Ele é o Senhor. Não vou entrar nesse detalhe. Mas nós vamos observar aqui o outro detalhe. Se o povo fosse para aquele caminho mais perto, eles iam encontrar uma resistência dos povos locais. E o povo de Deus não estava preparado para isso. Eles estavam 400 anos como escravos. Eles não tinham nem sequer arma, porque o povo escravo eles não podiam conduzir arma. As armas que eles trabalhavam com elas, os instrumentos, era tudo contado para eles não ficarem o quê? Preparados armadamente e invadir o Egito. Eles não sabiam guerrear. É como se fossem mulheres ali, se atracando ali, arrancando cabelo e dando soco, mas não sabia lutar, não tinha experiências. Então, na primeira dificuldade que acontecesse de guerra, o que o povo fazia? O povo ia voltar. Aparentemente, Deus estava sendo cruel e levar o pessoal para um caminho mais longo, enfrentar, não. Ele estava poupando o povo de guerras. E o povo iria enfrentar a guerra, mas ao pouco. O Senhor iria treinando esse povo ao pouco. A primeira guerra que teve foi logo mais na frente aqui, com uma situação aqui de um povo, fala que os amalequitas, vai lá e rouba
o pessoal, enquanto eles tinham saído, aí tem uma atrás do Malequita e vai ali. Moisés fica levantando a mão, enquanto a mão de Moisés estava levantada, o povo ele ganhava. Quando a mão de Moisés abaixava, o povo de Israel começava a perder. O povo foi ganhando guerras assim aos poucos, porque eles foram experimentando aos poucos. Foi formando capitão, foi formando ali o general, foi formando ali a linha de frente, foi formando assim, assim. Por quê? Experimentando, agindo, a experiência. Porque eram só pessoas, todos eram pessoas inaptas. O único ali que foi trabalhado ali para ser guerreiro foi Moisés. E mesmo assim, depois de 40 anos que ele ficou no deserto, ele esqueceu guerrear. Então, aparentemente, era esquisito? Era. Mas o Senhor permitiu que o povo caminhasse por um caminho mais longo, com um obstáculo gigantesco, que era o Mar Vermelho, para que eles não enfrentassem guerra sem estar preparados para guerrear. O Senhor é assim com a gente. A Jangueira fala que na juventude dela, ela ouviu um pastor pregando uma coisa que ela não esquece nunca. Que o Senhor falou o seguinte, que esse pastor falou o seguinte. Ele falou, o Senhor não te dá algo que o seu caráter não possa suportar. Ele não te dá algo que você não tenha condições de suportar. De repente, quando uma pessoa recebe algo e não está preparado, você vê um pastor pregando, ele não tem caráter para pregar. Você vê um evangelista, você vê um apóstolo, você vê um que não tem estrutura para fazer aquilo. Não foi Deus que o conduziu. Ele precipitou e o diabo abriu as portas para ele. Deus não escolhe capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Deus não vai colocar você na linha de frente sabendo que você tem falhas naquela área. Dizem que Deus faz com a gente como faz com a fornalha. Uma pessoa vai montar uma espada, leva a espada no fogo, volta, bate a bigorna, vai no fogo, por quê? Porque na hora da guerra, se essa espada tiver com alguma trinca interna, ao bater espada com espada, quebra e a pessoa morre porque não tem defesa. Aí o ferreiro coloca na fornalha direto e bate bastante. Deus faz assim com a gente. Deus bate, até tirar toda a impureza e você está na apto. Pode ser isso numa única noite, pode ser uma única experiência, como aconteceu com Paulo, pode demorar um seminário de 1 ano, de 5 anos, de 4 anos, pode demorar 10, 20 anos, não sei, mas o Senhor vai te trabalhar. Ele capacita os escolhidos, mas ele não deixa você numa área em que você não é capaz de fazer. Somos sujeitos a cair? Estamos. Pode ser o melhor preparador que tem, qual o risco de pecar, qual o risco, aí é outros 500. Mas ele foi preparado para Deus para aquela tarefa, porque Deus não dá para tarefa para a gente que a gente não esteja capacitado. Deu para notar? Mesmo as pessoas mais capacitadas, igual Davi, guerreiro, teve aquela queda feia ao ter relações com Batseba. Pecado é uma coisa, mas o Senhor capacitou Davi, fazendo com que Davi, quando era mais jovem, matasse leão, matasse urso, fazendo com que Davi, quando fosse mais velho um pouquinho, tocasse flauta para Davi, para o rei Saul, e ali ele, um grande instrumentista, mais velho um pouquinho, ele enfrentasse Golias, mais velho um pouquinho, ele se tornar um general. Foi sendo capacitado até se tornar rei. Deus capacita os escolhidos. Ele não joga você numa situação que você não capacita. Por isso aqui, o Senhor tirou o povo desse destino para que ele fosse capacitado para no momento certo estar guerreando. E foi dando guerras leves. A guerra contra os Malequitas, depois veio mais outros lá, depois mais outros, depois ele estava enfrentando. Outra situação também está aqui em Êxodo, capítulo 23. Quando o Senhor promete o povo ir para a terra prometida, ele fala algo estranho.
gente não entende Deus e não se explica Deus. Você não precisa de entender Deus e nem Deus se explicar para você. Você tem que obedecer. Êxodo capítulo 23, versículo 27. Deus fala algo interessante. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te volte às costas, quer dizer, fuja comigo. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Dá para vocês entenderem isso? Deus poderia eliminar aquele povo tudo. E os israelitas chegaram na terra prometida, não precisaram nem de lutar, nem guerrear. Por quê? Porque ele mandaria vespa, mandaria situações mil, e esse povo seria eliminado. Só que, quando o povo de Israel chegou na terra prometida, eles pegaram cidades igual Jericó, edificada. Cidade de Ai. Cidades e mais cidades já edificadas. Simplesmente o povo chegou ali, entrou naquela casa, expulsou os inimigos e entraram. Você imagina uma cidade deserta, toda caída no chão, cheia de matos, de árvores, e a floresta tomando conta daquela cidade, onde era a cidade se tornar floresta de novo. Você imagina uma estrada que se passava ali uma carroça, de repente aquele lugar ali vai fechando, vira só um caminhozinho, a não que você assume nem caminho não tem. Aqui no Brasil nós conhecemos muito bem os bandeirantes. Os bandeirantes são aqueles homens que foram entrando para mata dentro, e eles foram demarcando, e foram colocando piquete, demarcando os espaços, fazendo um mapa, criando estados e fazendo aquela situação, e demarcando onde seria uma cidade. A maneira, se imagina aqueles lugares terríveis que esses bandeirantes brasileiros enfrentaram, florestas, para poder caminhar. Agora você imagina um povo inteiro, mulheres, crianças, velhos, ter que criar e passar por esses obstáculos todinhos para locomover. Ficaria impossível. Ficaria impossível um povo caminhar numa situação dessa. Um bandeirante sim, dois bandeirantes sim, a pé, a cavalo sim, mas um povo inteiro ficaria impossível. Você imagina só, você chegar num local onde não tem fonte de água, porque ninguém cavou cisterna. Você chegar num lugar onde de repente as víboras se multiplicam tanto, onde os leões, onde as feras estão ali quase que parece que sem norma, sem nenhuma ordem, matando uns aos outros, de tão proliferado que está. De repente aquele povo local, eles traziam uma harmonia. Por quê? Porque o Senhor deu uma ordem ao ser humano, ao formar o ser humano. Crescer e multiplicar e dominar a terra. Então, de uma maneira ou de outra, aquele povo local estava dominando a terra. E por ele estar dominando a terra, o Senhor iria eliminar esse povo aos poucos. Por quê? Porque enquanto ele chegasse ali, o Senhor falou, não se associa a eles. Não se mistura a eles. Essa passagem ele fala. Mas aos poucos, o povo iria estar em guerra com aquele povo, iria estar eliminando e ganhando espaço. O Senhor mostrou para eles um espaço muito grande que eles iriam ter, mas iria ser conquistado aos poucos.
Para quê? Para que a terra não ficasse totalmente sem domínio, sem controle, e as feras multiplicassem. É algo estranho, mas é algo que faz sentido. Temos um outro agora, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 45. João 11, versículo 45. Logo depois que Lázaro ressuscitou, diz o seguinte, 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Marta, Maria, vendo o que fizera Jesus, fazendo com que Lázaro ressuscitasse, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizava ao ter ressuscitado Lázaro. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós não sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Quando a gente vê aquela cena ali naquele filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, foi um dos filmes mais realistas, mais aproximou da realidade. Eles usaram as torturas piores em cima de Jesus para poder trazer um alento ao desejo sanguinário dos judeus. Quem torturou foi os romanos. A mão era dos romanos, mas na verdade era para quê? Para aplacar a ira dos judeus. Os romanos estavam tentando amenizar a situação para que os judeus ficassem em paz, que estavam tendo um tumulto gigantesco. Quanto maior o tumulto, maior tinha que ser a exibição. A cidade estava tão tumultuada que eles falaram que não, tem que bater nesse homem demais na conta, deixar ele bem sanguinário, bem para tentar proteger a vida dele. Pilatos falou o seguinte, disse: olha, vai lá, açoita esse homem. Mas fez coisas terríveis. Chegou perto dele, aqui, gente, ó, já bati nele bastante, vou soltar. Não, mata, mata. Tanto Pilatos, ao bater demais, exageradamente, em Jesus, estava tentando proteger a vida de Jesus, como a morte de Jesus em si era uma proteção. O que acontece aqui? Eles já viviam várias vezes e viram várias vezes Nabucodonosor, os assírios, próprio Roma, chegando e oprimindo o povo. Por quê? Porque estava tendo rebelião. O povo estava rebelindo contra o império dominante da época. O medo deles aqui
é que essa agitação sobre o nome de Jesus, essa coisa, perdesse tanto controle, que lá em Roma, César ficasse com medo de não ter mais, de não ser mais o rei, o imperador daquele povo, e mandar exterminar Jerusalém e o povo. Eles falaram assim, gente, se essa coisa perder o controle aqui, vai vir Roma aqui, vai destruir nós tudo, não só nós como a nação. A preocupação deles é que é uma preocupação física. Roma era o império dominante e queria as coisas tudo em paz, sem confronto. O problema deles é um problema de guerra, é um problema físico. Mas a palavra de Deus fala assim que Caifás não falou isso dele mesmo. Que como ele era sumo sacerdote, ele profetizou, aí ele leva para o espiritual. Eles estavam com medo do físico. Roma vinha tomar conta. Mas aqui fala que ele profetizou que era necessário que Jesus morresse para proteger, olha incrível, a nação. O sofrimento todo de Jesus era ao mesmo tempo uma proteção para os judeus. E fala que não só para os judeus, mas para reunir todo o povo, todos os eleitos de Deus no mundo inteiro. Quando você para analisar essa situação, quando você para perceber a situação, você fala o seguinte assim, o povo judeu, eles foram ordinários, eles mataram Deus, por isso eles viveram punidos, sendo punidos, teve, a consequência tem. Porque Pilatos, quando lavaram a mão, falou o seguinte, assim, olha, que o sangue desse justo não caia sobre mim. Aí eles gritaram como unânime, que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. Jesus falou para aquelas mulheres, não choreis por mim, mas chorais por vós, pelos vossos filhos. Uma maldição foi tomada conta. Mas, por outro lado, ao morrer, Jesus estava protegendo a própria nação judaica. Fazendo o quê? Aquele reparo que lá aconteceu, lá no passado. Abrindo o caminho da salvação eterna. Os judeus, ano após ano, faziam sacrifício, ano após ano faziam sacrifício, ano após ano faziam sacrifício, mas não foi aberta a porta da salvação eterna. Quer dizer, ao morrer, Jesus estava protegendo a própria nação. Aí chegar um dia em que a nação judaica vai reconhecer Jesus como Deus, como o próprio Messias. Mas para que isso acontecesse, era preciso o quê? Crucificar Jesus. Aparentemente estranho o que aconteceu com ele, mas era a maneira de Deus proteger os judeus. Não apenas os judeus, olha aqui em Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, dos versículos 13 ao 24. Dá para ir até o 13 ao 24. Romanos 13, 11, versículo 13. Vamos começar pelo versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? Os judeus tropeçaram para cair? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo aos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar algum deles. Porque, se o fato
de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu estabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se forem santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, que são os judeus, e tu, sendo oliveira brava, que é o não-judeu, fostes encharcados no meio deles, e se tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, que é os judeus, porém, se torne se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, que é Jesus, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Os judeus teve que ser expulso para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foi quebrado. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caem. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nele permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Ele também, se não permanecer na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar novamente. Pois, se fosse cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados da própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Olha só para você ver como que essa passagem, eu poderia ficar só nela, o culto todinho nela. Só que eu tive que trazer, levar em umas outras situações. Olha como que essa passagem deixa bem claro. Primeiro, fala aqui que há esperança para os judeus. Aquilo que aconteceu com os judeus, aparentemente, foi algo terrível, que trouxe punição, mas não. Uma proteção de Deus para com eles. Eles serão reenxertados à oliveira. Segundo lugar, ele fala que aparentemente foi algo terrível, mas aquilo aconteceu para que o evangelho fosse levado aos gentios, às oliveiras bravas. A proteção só existia sobre os judeus. Com essa atitude dos judeus, os judeus fazendo o que fez com Jesus, foi expandido a proteção aos gentios. E o que são gentios? Aqueles não judeus. Todo povo que não é judeu se considera como gentio. Então você vai perceber aqui que aparentemente toda aquela maldade judaica, toda aquela situação terrível, redundou em quê? Proteção. Proteção não só para os judeus, mas para todos aqueles que crerem em Jesus. Só que ele fala algo interessante aqui, ele fala assim, mas toma cuidado. Se ele não poupou os ramos verdadeiros, a oliveira verdadeira, se ele não poupou esses, quanto mais vós, que sois oliveira brava. Aqui há algo interessante. Existe uma polêmica. Tem pessoas que falam que você não pode fazer uma música e colocar Jesus como você. Você está sendo muito íntimo. Você está vulgarizando muito Jesus. Eu não vejo nada contra. Quando você tem uma intimidade com a pessoa, você tira todo o protocolo e você trata a pessoa como uma pessoa. Mas você nunca pode deixar de saber
que Jesus, sendo Deus, ele é misericordioso, mas ele também é justo. Justiça e misericórdia caminham junto. Por quê? Se você vive no evangelho só aquele negócio de misericórdia de Deus, você leva um evangelho banal. Se Deus é misericordioso, eu posso falhar, eu posso errar, porque não vai acontecer nada comigo. Deus vai me proteger. Se eu cair daqui, os anjos do Senhor vão me proteger. Já viu aquelas frases que os crentes que querem pecar usam muito? Quer usar a proteção da misericórdia de Deus para esconder a justiça de Deus. Paulo fala que eu tomo cuidado. Se o que aconteceu com os judeus, se o que os judeus sofreram por terem feito isso, quanto mais nós, que somos oliveira brava. Nós temos que caminhar no Evangelho não pelo medo de Deus. Nós temos que caminhar pelo Evangelho pelo amor de Deus. Mas tem pessoas que quando você ama demais, quando você dá demais, eles ficam tão relaxados, que eles escracham. E esse escrachar, ele tira uma qualidade de intimidade com Deus. Uma coisa é você ter intimidade com Deus, outra coisa é você tratar Deus de qualquer maneira, escrachadamente. Aí para que isso não acontecesse, Paulo fala assim, ó, cuidado. Não anda no evangelho de uma maneira assim, de qualquer forma, não. Eu vou dar para vocês 2 exemplos. Eu registrei ele que está aqui no Novo Testamento. Mas vou pegar ali e caçar o outro que está no Velho Testamento. Para mostrar o que Deus faz individualmente para poder nos ensinar a temer a Ele. Não é aquele medo que nos foi implantado por muitas religiões, que Deus lá em cima tocou a mão, você vai virar pó. Não é esse, não. É você ter intimidade com Deus, mas ter no seu local, se colocando no seu devido lugar. Não vulgariza Deus, não. Não trata Deus de qualquer maneira, não. Olha para vocês verem aqui, não vai dar tempo de ver todo, mas só o principal. Em Atos, volta um pouquinho. Atos capítulo 5. Eu poderia dar vários exemplos. Não vai dar para ler essa passagem toda, não, mas é necessário. Alguns não entendem. Atos 5, versículo 1. Diz o seguinte: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheste Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor no campo, conservando, porventura não seria teu? E vendendo, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e levaram sepultado. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí o corpo, a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido. Eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, entrando os moços, achando-a morta, levaram-a e sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desse acontecimento.
Você fala assim, mas que coisa terrível. Por que Deus permitiu isso? Como estava tendo um manifestar generoso, o próprio Barnabé vendeu uma fazenda e doou e tal, a Ananias e Safira querendo aparecer. Eles venderam, mas reteram parte. Eles podiam ter retido parte e falaram assim, nós vendemos por tanto, e nós vamos doar só 10%, vou doar só 5%. Nós não vamos vender nosso terreno, eles não eram obrigados a vender, não. Mas eles mentiram ao Espírito Santo ao fazer aquela barganha, para aparecer. Vendemos tanto, então aqui tudo. Eles estavam agindo relaxadamente. Eles estavam tratando a igreja de forma relaxada. Isso acontece muito quando vem para o Evangelho. Aquele oba-oba. Não só para roubar, mas para ter fama, para ter título, para ter ministério, para ter amizade. Faz coisas terríveis na igreja. Trata a igreja banalmente. O outro que eu não tinha notado aqui, está no Velho Testamento, segundo Samuel, se eu não me engano, porque eu não sou muito de guardar. Segundo Samuel, capítulo 6, incrível que Deus me colocou diretamente lá. Eu não guardo passagem e a Bíblia foi exatamente no próprio e sem querer. Segundo Samuel, capítulo 6, versículos... vamos de 1, não sei se vai dar tempo não, mas vamos ver se dá para ir. De 1 a 11. Algo aparentemente terrível aconteceu. Tem que acelerar aqui porque fica no horário. Lá foi duas mulheres, foi um casal, Ananias e Safira, que tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30. Dispôs com todo o povo que tinha consigo, partiram para Baalá de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e o levaram da casa de Abimeleque, que estava do outro lado. E Uza e Aia, filho de Abimeleque, guiavam o carro novo. Abinadad. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadad, que estava no outeiro, e Aio ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, de harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uza, e chamou aquele lugar de Pérez Uza, até o dia de hoje. Temeu Deus ao Senhor, temou Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como verá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca de Deus, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o gentil, 3 meses. E o geteu. 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua casa. Olha para você ver uma cena incrível. Precisou de algo terrível acontecer.
a arca ia caindo. Usa para que a arca não caísse, pôs a mão na arca, ele queria proteger a arca. Ele estava querendo defender a arca, com isso que aconteceu, ele morreu. Essa mesma arca foi colocada na casa de Obed-Meleque, Obed-Edom. O que aconteceu? A família foi protegida e foi abençoada. Davi ficou sabendo que essa família foi abençoada, falou, nós temos que trazer essa arca de novo, mas como é que nós vamos fazer isso? Porque gerou temor. Não só Davi sabia, como todos os judeus sabiam, que a arca de Deus não é carregada em carro de boi novo. Não só Davi sabia, como todo o povo sabia, que a arca de Deus não era conduzida pela família daquele homem onde a arca estava. Não é qualquer pessoa que conduzia, não. Ele estava preocupado com festa. Colocaram tamborim, colocaram harpa, e dançando, e fazendo festa, mas esqueceram da reverência a Deus. O que tem de crente fazendo festa, não importa se é ritmo de samba, se é ritmo disso, ritmo daquilo, se é música moderna, se é música antiga, se é corinho antigo, eu quero dançar, eu quero fazer festa, eu quero trazer o mundo para dentro de casa. Mas esquece, toma seu cuidado. Não é qualquer coisa, não é qualquer maneira, não é de qualquer forma. Usa que inocentemente ele pôs a mão. Mas todos sabiam que a arca de Deus não era conduzida em carro de boi novo, era conduzida no ombro. Era colocado a vara e as pessoas não encostavam na arca, encostavam na vara. E não era qualquer pessoa, era só os levitas. Tinha as pessoas certas para conduzir a arca e tinha a maneira certa. Ao fazer aquilo de qualquer maneira, tirou-se a vida de uma pessoa. Ao ofertar de qualquer maneira, tirou-se a vida de um casal. Ananias e Safira não precisavam de morrer. Usa não precisava de morrer se a gente obedecesse a maneira certa. Eu não estou convidando você a fazer aquela tradição antiga, aquele pessoal antigo que coloca um montão de normas porque Deus e já tem que agir com Deus. Não. Quebra essas coisas que são assim inúteis, que vai só dificultar a sua caminhada com Deus. Não estou dizendo que você deve ter essa maneira de levar o evangelho a terror de Deus, não. Mas, por outro lado também, não leva o evangelho relaxadamente de qualquer maneira, não. Ao matar Uza, ao matar Ananias e Safira, Deus estava trazendo proteção ao povo. Porque houve temor de Deus por parte de Davi e do povo. Houve temor de Deus por parte. Poderia citar o caso aqui de Acã, quando Acã roubou aquela situação ali, daquela peça. Poderia citar tantas situações, mas vou citar só esses dois. Muitas das vezes o que está acontecendo com você é porque você tratou Deus relaxadamente. Você tratou o Evangelho relaxadamente. E por isso você está tendo um trato, porque a palavra de Deus fala que Deus disciplina quem Ele ama. Ele não está fazendo pelo seu mal, Ele está fazendo porque Ele te ama. Por isso eu te convido agora, não tenha rancor de Deus, mas volte para os caminhos do Senhor. Ora após mim, reconciliando com o Senhor. Fala comigo, juntamente comigo. Eu reconheço que muitas vezes contemplei as circunstâncias, contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço perdão pelo meu erro. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Me dirijo a você que talvez acha que é uma pessoa boa. Acha. Mas como diz o ditado aí, o inferno está cheio de bons intencionados. Não são suas atitudes, não são suas intenções que vão te levar a Deus. Por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você seja querido por todos, o seu destino está sendo um inferno. Por quê? Porque só chega a Deus através de Jesus.
por você também, que é uma pessoa ruim, ordinária, que não vale nada, acha que não merece Deus porque não vale, porque está pecando. Ele sofreu na cruz para que você tivesse suas vestes lavadas. Então, tanto você que se sente uma boa pessoa, como você que se sente uma má pessoa, tanto você que se sente que já tem o céu garantido, como você que acha que não é digno do céu, aceita Jesus como Senhor e Salvador, que aí sim você vai ter a garantia do céu. Ora após mim dizendo, eu digo o meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, nem ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu entrego a mim tudo que eu tenho, todos que eu amo, e coloco aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês agora. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou pelos teus caminhos em tua presença e peço, faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus, opera o teu querer na vida deles. Tenha intimidade com eles. Ensina-os a caminhar contigo, em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem, o Senhor permitindo, estaremos aqui novamente. Estarei entregando agora a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença. Na autoridade que tu me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, determino que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém.